Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos empreendedores, aos pequenos empresários. E o tema de hoje seria o indicador formador de preço markup. Na aula passada, nas duas últimas aulas, nas últimas discussões, nós falamos sobre a parte teórica, fizemos uma introdução sobre o formador de preço. E hoje a gente estabelece, para vocês como formar o preço de uma pequena empresa. E aí a gente tem, dentro desse contexto, alguns exemplos que a gente pode ir passando para vocês a respeito do formador de preço. Nesse contexto, nós vamos trazer um exemplo numérico. Então, a gente tem aqui, dentro desse exemplo numérico, toda essa contextualização da formação de preço. Eu vou deixar a tela maior para que a gente possa visualizar melhor. Então, dentro desse exemplo que a gente tem aqui, primeiro nós temos que listar o nosso formador de preço. Primeiro nós temos que listar, conforme eu disse na aula teórica, Então, aqui a gente tem um exemplo listando os nossos preços. Veja, a gente tem gastos, Primeira linha, gastos. Salário da fábrica, 120. Comissão de vendedores, 60. Matéria-prima consumida, 270. Salário da administração, 80. Salário da diretoria, 40. Depreciação das máquinas da fábrica, 30. Seguro da fábrica, 10. Materiais diversos da fábrica, 20. Manutenção das máquinas da fábrica, 30. Despesas de entrega, 10. Material de expediente, 20. O que acontece? A gente tem que colocar o nosso lucro desejado. É o que acrescenta. Então, veja, aqui eu tenho tanto os custos, como também eu tenho as despesas. Quando a gente trabalha com os custos e as despesas, a gente chama isso de gastos. Porque gasto é qualquer nomenclatura. Gasto significa o desembolso financeiro, a saída do recurso financeiro, seja qual for a denominação, ou seja, custo, ou seja, despesa. Então, eu tenho uma relação aqui dos gastos da minha pequena empresa. O dado é que eu preciso formar um lucro. Então, eu preciso ter um lucro desejado para pôr aqui. Então, veja, o lucro, 13. Então, eu vou ter a relação dos gastos mais o lucro, 703. Isso vai servir de base, para a gente formar o indicador markup. E aí a gente tem uma maneira de fracionar os custos que não são medidos, que a gente chama dos custos indiretos. E, nesse caso, a gente vai fazer uso dos custos diretos para a gente fracionar os custos indiretos. Os custos diretos, eles foram divididos no produto A, 30%, e no produto B, 70%. Então, aqui a gente tem separação dos custos e despesas. Primeiro ponto que nós vamos ter que trabalhar. Segundo, separação dos custos diretos e dos custos indiretos. Depois, o rateio dos custos indiretos e das despesas totais. Porque os custos indiretos, eles não são medidos. Portanto, eles precisam de um rateio, de uma maneira de ser medidos, mensurados. Depois eu vou apurar o markup e eu vou aplicar o markup, o formador de preço. Então, eu tenho que caminhar esses passos, de A a E, o A, o B, o C, o D e o E. Aqui a gente tem 5 passos, Como que nós vamos aplicar o preço, utilizando o markup em 5 passos. Primeiro, eu tenho que separar os custos das despesas. O que são os custos? São todos os gastos que foram consumidos lá no chão de fábrica. Se for uma prestação de serviço, todos os gastos consumidos durante a prestação de serviço. E se for no varejo, todos os gastos consumidos na reposição da mercadoria
Se essa mercadoria precisar de climatização, né, tem que colocar a energia elétrica também nos custos. Então, tudo aqui que se tem é relacionado à fábrica. Portanto, nós temos as contas de custos. Salário de fábrica, matéria-prima consumida, depreciação das máquinas de produção, seguro da fábrica, materiais diversos da fábrica, manutenção da máquina da fábrica. 480, que seria o número do somatório dessas contas. E depois da sequência, eu vou separar as despesas, comissão de vendas, salário da administração, salário da diretoria, despesas de entrega, material de expediente, todo, o total dessas despesas, 210. Aqui são as despesas. Qual é a mesma diferença de despesas e os custos? Os custos são consumidos no ciclo produtivo, desde a busca da matéria-prima até o produto acabado, o produto pronto para ser vendido. E as despesas são os recursos consumidos a partir do produto pronto até se chegar na mão do consumidor final, como, por exemplo, comissão de vendas, salário da administração, salário dos vendedores, né? Salário da diretoria, salário, despesa de entrega, material de expediente, do escritório. Isso tudo são despesas relacionadas com as vendas, né? Todas as contas relacionadas com as vendas, eu vou relacionar como despesa. E aqui a gente tem um total dos gastos, o custo de produção, 480, e as despesas mais o lucro, nós temos aí 210, né? Totalizando o lucro 13, total 223. Então, eu tenho um total de despesa 210, mais 13 de lucro, 223. É a base para o markup. O total dos gastos mais o lucro, nós temos aí 690 mais 13, 703. Então, a gente vai agora fazer a divisão dos custos em custos diretos e os custos indiretos. Observem aqui que os custos diretos, eles são mensurados, né? Os custos diretos, eles são mensurados, ao passo que os custos indiretos, né, eles não são mensurados. Veja aqui, ele está nessa coluna aqui, eles não são mensurados. Então, ó, matéria-prima consumida, então 81 para o produto A, 189 para o produto B. Então, ela já foi consumida, porque matéria-prima é medida por metro quadrado, por piso, né? Salário da fábrica, mesma coisa, né? Os salários, a mão de obra direta, ela é mensurada, tem todo um cálculo para se calcular a mão de obra direta do funcionário que está lá no chão de fábrica, né? Depois a gente tem a depreciação, eu vou passar para vocês o cálculo da mão de obra direta numa outra discussão. Aqui a gente tem depreciação de máquinas de produção, né, que são custos indiretos, seguro de fábrica, custos indiretos, materiais diversos da fábrica, custo indireto, materiais, manutenção da máquina da fábrica, custo indireto. Então, esses custos indiretos aqui, eles não são possíveis de ser medidos sozinhos, porque eles não têm critério para ser medido, não é possível medir. Como que eu vou medir depreciação no que se refere ao produto A e B? Então, isso não é possível. Então, eu preciso de um critério, um critério de apropriação, um critério de distribuição desses custos. Qual é o critério que eu estou utilizando? Um critério de rateio por meio dos custos diretos. Então, eu vou utilizar desses percentuais aqui, ó, 30% produto A e 70% produto B, para atribuir esses custos aqui que eles não foram medidos, né? Então, veja, esses custos que eu tenho aqui de R$90, o total deles, né? Eles precisam chegar no produto A e no produto B de maneira fracionada. Então, o que nós fizemos? Nós estamos atribuindo esses custos, né, indiretos aos produtos por meio desses percentuais que eu tenho aqui
dos custos diretos. Então, os custos indiretos, eles vão pegar uma carona nos custos indiretos, melhor, os custos, volto de novo, os custos indiretos vão pegar uma carona nos custos diretos, porque os custos diretos, eles são medidos, como, por exemplo, a matéria-prima, 30%, 70%. Então, nesse mesmo percentual aqui, eu vou atribuir os indiretos, tá? Então, a gente coloca, vai fracionando esses custos indiretos aqui, ó. Dos 90 do total, 30% representa 27 e 70% representa 63. E aqui eu apuro, então, o total para o A e o total para o B, né? Total geral 480 dos custos. As despesas estão aqui. Da mesma maneira, eu vou atribuí-la também. Elas têm 223 de despesa, 30% representa desse total de 223, 30% 66,90, 70% 156,10. Aí eu vou formar aqui, né, o total dos gastos mais o lucro. Então eu tenho o total dos gastos, que é o custo mais a despesa atribuído, mais o lucro dá 703, o lucro 13.703. Aí eu tenho uma quantidade produzida, basta pegar 210,90 dividido por 2.000, eu vou chegar no unitário de 11 centavos, eu vou pegar 492,10 dividir por 3.000, vou chegar a 16 centavos. Então, aqui eu chego no preço unitário, pelo método de rateio. Porém, quando eu for utilizar o markup, que eu vou começar agora a descrever, a apuração do markup. Então, nós vamos pegar como base, né, como base dos percentuais que eu vou formar, o total dos gastos mais o lucro, 703. Então, se nós tivermos aqui o total, pegar o total, 223 dividido por 703 vezes 100, tem que dar 31,72. 13 dividido por 703 vezes 100, tem que dar 1,84. 10, 40, 80, dividido por 703 vezes 100, tem que dar 11,37. 60 por 703 vezes 100, tem que dar 8,53. Então, eu estou aplicando, achando os percentuais dos custos mais o lucro, né, os custos e das despesas mais o lucro, para eu apurar o markup. Então, veja, esse percentual que eu estou apurando aqui, que foi por meio da divisão do 223 dividido por 703, tá? 223 dividido por 703, esse percentual aqui é o que eu vou utilizar sobre a base 100. Então, eu coloco 100%, 31,72, que é o percentual do markup. Eu vou só fazer uma subtração, né? 100 menos 31,72 dá 68,27. E aqui eu começo a apurar o markup. E esse markup é multiplicador. Quando é multiplicador, eu preciso dividir ele por 1. Tá? 1 dividido por 0,6827. Então, eu achei um índice formador de preço, 1,4645. Então, agora basta pegar o meu produto, né, que eu tenho, com os custos que a gente já tem, que foi encontrado os custos de 144 para o A, 336 para o B, eu vou aplicar o markup, né? Por exemplo, 144 vezes 1,464582, ele dá 210,90. 336 vezes 1,464582 dá 492,10. O somatório dos dois continua ainda sendo 703, né? Aí bate. Então, basta eu ter o custo, né, a aplicação do markup do A, eu ter o custo do B, tá? Isso foi apurado
durante os cálculos. A gente vem agora os 210,90 para o A, os 492 para o B, e eu vou dividir pela quantidade, né? E eu coloco o preço unitário aqui, ó, 0,1054, 0,16. Então, veja, houve uma diferença, né? Se eu fazer uma apuração direta na atribuição, o que aconteceu? Eu vou ter um preço de 11 centavos para o A e 16 centavos para o B. Veja aqui a diferença, né? Se eu utilizar o markup, o que vai acontecer com o markup? Ele não vai ser o mesmo, ele não vai chegar no mesmo valor, né? Eu tenho 10,54 para o A e 16,40 para o B. Se chegou no valor aproximado, né? Basicamente, eu posso chamar de idêntico. Então, eu não preciso mais pegar, eu tenho dos custos do A, do produto. Eu tenho os custos dos produtos, agora basta eu multiplicar pelo meu multiplicador, né? Então, eu tenho lá o total do custo do produto A, do produto B, do produto C, né? Então, eu só pego os custos, faço vezes o multiplicador e eu já formo o preço. Não preciso fazer mais nada, simplesmente eu preciso do custo. Tá? Porque aqui nesse multiplicador, ele já está, ou já estão, as despesas mais o lucro, né? Então, eu tenho o valor do produto, o custo do produto, faço, às vezes, o multiplicador do markup e eu já encontro aí o preço de venda. Então, seria basicamente isso, né, que nós temos para discutir dentro da formação de preço do markup. Então, a gente tivemos uma ideia de como formar o preço diante do markup, é o nosso primeiro contato, né, sobre isso, e a gente continua nas próximas aulas trazendo mais exemplos no quesito da formação de preço. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!